Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui o desenvolvimento. A gente conseguiu encerrar o nosso use case de autenticação. Então a gente pode escolher qualquer uma dessas 4 dependências aqui. Então eu vou começar pelo encryptor, depois eu pego o token generator, que são bem mais simples do que os repositórios para a gente criar essas classes, e também porque a gente já criou um similar a esses, né? Que seria o email validator, que a ideia é bem parecida. A gente vai usar uma biblioteca de terceiros para fazer a criptografia e a geração dos tokens, assim como a gente fez com a validação de e-mail. A gente usou um framework de terceiros e aí a gente usou essa pasta do mocks aqui para mocar a biblioteca deles. Então vai ser algo bem similar a isso. Então vamos lá, vamos começar. Então aqui dentro de helpers, na pasta utils, eu vou criar aqui um novo arquivo que vai ser o nosso encryptor. .spec.js. Então, como sempre, vamos começar pelo teste. Ok. Então, assim como a gente fez com o nosso email validator, vamos começar testando o caso de sucesso. A gente vai testar agora, nesse momento, o método de comparar. Então, é um compare que a gente usou, que compara uma string com uma hash. A gente usou para comparar o password do usuário. Então, vamos lá. Should return true if encryptor. No caso, encryptor não, no caso seria o nome da biblioteca que a gente vai usar, que é o bcrypt. Então, se o bcrypt retornar true, ou seja, a comparação deu ok, deu válida, a gente retorna true também. Então, should return true if bcrypt returns true. Ok? Então, nesse caso aqui, quem é o nosso SUT? Ele vai ser um new encryptor. E aí nós queremos invocar um método compare. Esse compare vai receber um password aqui. Então vou colocar aqui, ó, n password. E o segundo parâmetro a gente usou foi um password criptografado, né? A gente chamou de hashed password. Foi assim que a gente fez. A gente também definiu que esse método vai ser assíncrono no nosso teste. Então vamos colocar o await aqui. Temos que colocar o async aqui. Ok? E esse método retorna um booleano. Então vamos pegar aqui o retorno dele. Vamos dizer isValid. Então o isValid é o retorno do compare. E no final a gente quer fazer um expect que o isValid, nesse caso aqui, eu quero que seja true. Então to be true. Então essa é a configuração. Vou já rodar aqui o nosso teste, npm run test unit. Vai falhar com certeza. Beleza. Então vamos lá. Vamos criar a nossa classe aqui, que é o encryptor. A gente definiu que o encryptor tem um método que é o compare, e ele é assíncrono. E esse compare recebe um password e um hashed password. Ok? Tudo certo? E aqui o código mais simples para passar, que a gente fez da outra vez, simplesmente é dar um return true. Isso aqui já faria o nosso teste passar. Então vamos ver se vai passar mesmo. Ok, passou. Então vamos comitar porque está funcionando. Vamos lá. Deixa eu dar um git status aqui só para garantir. Ok, tudo certo. Então vamos lá, git commit ensure encryptor returns true if bcrypt returns true.
Ok, tudo certo? Então vamos continuar. Vamos fazer agora o teste oposto desse, que ele deve retornar falso se o bcrypt retornar falso, e com isso a gente vai quebrar essa premissa aqui do return true marretado. Então nesse caso aqui é a mesma coisa, e nesse caso a gente espera que retorne false. E aí o teste vai falhar, não tem como ele passar nessas duas condições aqui, e agora sim a gente vai ter que fazer uma lógica aqui, que no caso vai ser usar o componente do bcrypt. Então vou dar o reset aqui e vamos rodar nosso npm install bcrypt. É uma dependência de produção também, não é de desenvolvimento. Então ele vai entrar aqui no nosso package JSON em dependencies, junto com o validator. Está aqui já, está pronto. O bcrypt está pronto para uso. Então a próxima coisa a fazer aqui seria pegar esse bcrypt com o require. Ok? E agora a gente vai usar aqui dentro o bcrypt. Seria o bcrypt.compare. E se você olhar aqui dentro do compare, você vê que ele retorna uma promise. Então a gente tem que chamar ele realmente com await. E eu vou até botar para vocês verem aqui por que eu não costumo retornar direto o await. Quando a gente usa o await assim, o standard reclama com a gente, falando que a gente não deve usar o await com return direto. Então, para respeitar o padrão do standard, a gente costuma colocar isso aqui sempre numa variável. No caso aqui, vamos chamar de isValid. E depois a gente dá um return no isValid. Ok? Tudo certo? E aqui no bcrypt, no compare, ele espera receber como primeiro parâmetro uma string e no segundo a hash. Então a gente vai passar aqui o password e segundo o hashed password. Vamos rodar o teste aqui, deve passar. Na verdade, ele vai passar o primeiro, se eu não me engano. Não, ele passou o segundo, o primeiro falhou. E por que ele falhou aqui? Então é algo similar com o que aconteceu no nosso email validator. A gente está usando a biblioteca do bcrypt de produção aqui para fazer o nosso teste. Como a gente não mocou ela, quando a gente está chamando aqui o compare, passando dois valores, ele internamente está chamando o bcrypt e está mandando comparar esses valores. E isso aqui não é uma hash válida. Para eu fazer esse teste aqui passar, eu teria que pegar o bcrypt, criptografar essa senha aqui do npassword e ver qual é a hash válida para ele para eu botar aqui. Ou seja, eu teria que saber usar a biblioteca de verdade para conseguir passar no teste. E mais uma vez, esse não é o objetivo principal aqui do teste unitário. A gente não quer testar o bcrypt, a gente quer testar a integração entre a nossa classe e essa biblioteca. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mocar o bcrypt, assim como a gente fez com o validator. Então vamos lá, dentro de mocks eu vou criar um novo arquivo que vai ser o bcrypt.js. Aqui dentro a gente vai simplesmente exportar um objeto que vai ter um método compare. Esse compare recebe dois valores. Isso aqui, ele é assíncrono, então eu estou simulando exatamente o compare do bcrypt. Só que nesse caso aqui a gente vai retornar um valor mocado. Que no caso aqui pode ser um this.isValid. Ok? E esse isValid a princípio vai ser true. Para os casos que a gente não mocar nada, ele vai retornar como true, que é o nosso default, que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no curso. Ok? E agora esse valor aqui já está vindo mocado. Então se a gente reparar aqui no nosso teste, agora o teste de baixo é que não está passando. O de cima agora já está passando. Ou seja, ele já está usando a versão mocada. Como a gente não falou nada que a gente quer a versão falsa, nos dois casos aqui o nosso bcrypt está retornando como true. Mas no de baixo ele quer false. Então o que a gente vai fazer aqui? No de baixo a gente vai dizer aqui que o nosso bcrypt.isValid é igual a false. Então nesse caso aqui a gente vai mocar falso e aí sim o nosso teste passou. E antes da gente comitar, eu percebi que eu estou cometendo um erro aqui, que é um erro
relativamente grave, que é o quê? Quando a gente criou o nosso encryptor aqui, a gente criou ele na cabeça, a gente fez baseado no nosso use case de autenticação, né? Que a gente tinha o nosso encryptor aqui e a gente utilizava esse encryptor aqui para comparar a senha do usuário, certo? Então, quando eu criei essa minha classe aqui, eu criei com isso na cabeça, eu acabei botando aqui password e hashed password. Mas na verdade essa biblioteca aqui é algo mais genérico. Ele criptografa qualquer string, na verdade, né? Então eu estou querendo comparar, na verdade, uma string com uma hash para saber se é válido. Não necessariamente é um password. Então vamos modificar aqui tudo que a gente fez. Então vamos primeiro aqui na nossa classe de teste do encryptor. Aqui ele vai comparar, digamos, um value com um hashed value. Ou simplesmente com uma hash. Vamos botar value e hash. Ok? Value e hash. Certo? E aqui, mesma coisa. Vamos botar aqui n value. Aqui embaixo também. E aqui, deixa eu usar o comandinho que um amigo nosso sugeriu num dos comentários. Falou que eu fico alterando os valores, copiando e colando, que eu consigo selecionar, dar o Ctrl Shift L, ele seleciona todas as ocorrências que são iguais, né? Isso aqui é bem bacana mesmo. E eu tenho que me acostumar a usar isso aqui, porque isso aqui é muito útil. E no caso de baixo aqui vai ser um hashed... Opa! É um hashed value. Legal isso aqui, altera nos dois lugares ao mesmo tempo. Muito útil mesmo. E vamos ver se tem algo mais aqui falando sobre password. Acho que não. Ok, aqui fechou. E no bcrypt é a mesma coisa. Aqui seria um value e aqui seria um hash. Acho que é isso, foi só os arquivos que a gente modificou. Vamos conferir aqui. Bcrypt e o arquivo de teste. Show de bola, continua passando. Então, agora sim, vamos commitar. A gente criou esse teste de baixo aqui, que é o oposto do anterior. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui o nosso git add. Vamos ver se dá para aproveitar a mensagem do commit aqui. Acho que dá. É muito parecido, só inverte aqui de true para false. Então, vamos lá. Encryptor returns false if bcrypt returns false. Então é isso. Vamos aguardar o commit. Tudo certo, tudo funcionando. Criamos mais um mock aqui. E o que mais falta a gente testar aqui? A gente testou os retornos. Agora a gente precisa garantir que a gente vai chamar o compare com os valores corretos. Então vamos lá, vamos duplicar esse último teste aqui. Should call bcrypt with correct values. A gente já fez isso algumas vezes aqui. Nesse caso aqui eu não preciso mocar nada. Eu não estou preocupado com o retorno da minha função. Eu quero só chamar o compare com dois valores aqui. E eu espero que esses valores que eu chamei sejam os valores recebidos pelo bcrypt. Então eu espero que o bcrypt.value que ele seja nValue. E depois embaixo eu espero que o bcrypt.hash seja esse hashed value. Então é isso que eu espero que aconteça. Vamos salvar e ver um teste falhando. Show de bola. E agora, para completar, a gente tem que fazer o quê? Deixa eu fazer aquele... Não, por enquanto não preciso fazer split de tela não, vamos deixar assim. Esse bcrypt aqui é o nosso arquivo de mock. Então aqui dentro o que eu preciso fazer basicamente é capturar esses valores. Então o this.value, na verdade, sim, tá certo. This.value e o this.hash. Opa! This.hash recebe o hash. E vamos inicializar esses dois valores aqui, value e hash, com strings vazias. Hash. Ok. Então, vamos salvar aqui. E beleza, o teste já está passando, tudo certo. Então vamos commitar. Reset. Git add. E commit. Nesse caso aqui, ensure encryptor. Tinha esquecido o nome da classe.
calls bcrypt with correct values. Beleza. Ok, tudo funcionando. E se eu não me engano, vamos comparar aqui com o email validator. Também tinham 3 testes, acho que a gente testou, foi bem parecido com o que a gente fez. Na verdade, o que a gente não fez foi criar o nosso make SUT, que é algo bem importante. Então, vamos lá. Const make SUT. Vai receber o arrow function. E aqui dentro a gente simplesmente vai retornar um new encryptor. Beleza. E mais uma vez vamos usar o Ctrl Shift L aqui. E a gente vai trocar isso aqui por make SUT. Vamos salvar e tudo funcionando, show de bola. Então vamos lá, vamos commitar isso aqui. Move SUT creation to a factory helper method. Beleza. E uma coisa que eu percebi que a gente não testou aqui, não testou aqui também porque está com a mesma quantidade de teste, que seria o parâmetro, né? A gente não testou no email validator, por exemplo, que se a gente não fornecer um e-mail, né, na hora de validar, no valid, ele deveria retornar um erro, né? Então vamos fazer primeiro no email validator. Não, vamos fazer primeiro no encryptor, que é o que a gente está testando agora. Então deixa eu fechar esse bcrypt aqui. E antes de eu fazer esse teste, vamos separar isso aqui logo em 2 arquivos. Vou copiar isso aqui. Vamos criar dentro de helpers um novo arquivo. Encryptor.js, que seria a nossa classe de produção. Vamos dar um paste aqui e módulo.export. Beleza. E agora no nosso teste, a gente vai pegar o encryptor do require do arquivo criado na mesma pasta. Beleza, vamos ver se continua funcionando. Tudo certo. Então vamos lá, mais um commit aqui bem rápido. Commit. Nesse caso aqui, move encryptor to its own file. Beleza, tudo certo. E agora sim, vamos fazer esse último teste que ficou faltando, que seria, a gente espera que retorne um erro, né, uma exceção, caso a gente chame o compare sem passar esses valores aqui. No caso são 2 valores, então se ele passar sem o hash ou sem nenhum dos 2 valores, a gente espera retornar uma exceção. Então vamos lá, should throw if como é que eu vou chamar isso aqui? If no params are provided. Então vamos chamar assim. Nesse caso aqui a gente criou o SUT. A gente quer chamar o compare primeiro sem nenhum desses 2 valores aqui. E nesse caso aqui o que a gente espera que aconteça? Eu espero que aqui a gente vai ter que capturar isso aqui como uma promise, que nem a gente fez nos nossos testes de exceção, sem o await. Então, a gente pegou o compare sem nada e eu espero que essa promise aqui, ponto rejects, ponto to throw. E nesse caso aqui, como é um parâmetro faltando, a gente tem um erro para isso, que a gente já usou algumas vezes, que vai ser o missing param error. E nesse caso aqui, o parâmetro está faltando, é o primeiro, que é o value. Ok? Então vamos salvar aqui, vai dar erro. E agora sim eu vou pegar isso aqui, vou dividir em 2. Vou fechar ele daqui. Beleza. E como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeiro, a gente tem que fazer o import do nosso erro. Então vamos lá, const missing param error.
é um require. E aqui eu escrevi errado, require. A gente está na pasta do utils, então tem que voltar um, se eu não me engano. Isso, erros barra missing param erro. Beleza, está aqui. Vai continuar falhando. O que a gente tem que fazer aqui agora? No nosso encrypter, a gente vai ter que fazer uma validação. If a gente não receber o value, a gente tem que retornar aqui throw new missing param error. E nesse caso aqui vai ser o value. Então a gente vai ter que pegar aqui também o nosso missing param error, que vai ser um require de erros barra missing param error. Beleza? Show de bola. Funcionando. E vamos aproveitar o mesmo arquivo aqui para comparar a hash, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Para não ter que ficar duplicando duas linhas, eu vou botar o swt.compare direto dentro do expect. Então eu vou remover essa linha daqui. Depois a gente faz só mais um teste igualzinho aqui, só que no segundo caso a gente vai passar um n-value e não vai passar o segundo parâmetro, que é o hashed value. Então a gente testou sem os dois parâmetros, ele vai cair aqui no primeiro já está inválido, ele deu um erro. No segundo caso, o segundo parâmetro não foi fornecido, a gente espera o mesmo erro, só que nesse caso aqui vai ser a hash que não foi fornecida. Então vamos ver um erro aqui, beleza. E para corrigir, a gente vai adicionar mais um teste aqui. E nesse caso vai ser a hash. Então, se não tiver a hash, a gente retorna com um erro também. Beleza, show de bola. Vamos comitar. Git add, git commit. Nesse caso, ensure encrypter throws if no params are provided. Beleza. E agora sim, eu acho que a gente testou tudo que tinha para testar aqui. E agora a gente pode fazer esse teste aqui. Eu vou inclusive copiar essa configuração aqui, não sei se vai ser útil, mas eu vou copiar e botar no email validator. Então, should throw if no params are provided. Nesse caso aqui eu vou colocar if no email is provided, que é um parâmetro só. Ok? Então vou apagar o de baixo aqui. A gente vai criar o SUT, como a gente sempre cria. Nesse caso aqui, o método invocado é o isValid. Então a gente vai chamar o isValid sem passar o e-mail. E eu espero que ele retorne um new missing param error do tipo e-mail. E eu vou salvar aqui, deve dar erro, beleza? Vou copiar isso aqui porque é no mesmo diretório, então vai funcionar direto. Ok. Só para manter o padrão, vou botar o e-mail validator para baixo aqui. Ok. Importado. E agora a gente vai ter que pegar o nosso e-mail validator. Então eu vou copiar aqui isso aqui do encrypter, que também é igual. Vou colocar aqui embaixo. E a validação também é muito parecida, então eu vou copiar para salvar tempo. No caso aqui é o e-mail. Se não tiver um e-mail, a gente retorna com um new missing param error do tipo e-mail. E não passou. O que está acontecendo aqui? Ele não retornou uma exceção. Então tem alguma coisa aqui que não está batendo. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o que é. A gente chamou o isValid.rejects. Eu acho que eu já sei o que é. Esse método do isValid aqui, ele não é assíncrono. Então ele não tem o reject. Então isso aqui não poderia estar aqui. E se eu não me engano, quando não é um método assíncrono, a gente tem que passar o ponteiro da função aqui. Deixa eu confirmar, vou salvar. Continua falhando. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que a gente tem que passar o ponteiro da função aqui. É isso. Passou. Então aí fica aí mais uma dica para vocês. Quando a gente está testando exceção de um método que não é assíncrono, a gente tem que passar o ponteiro da função. Então, beleza.
Está funcionando. Na verdade, a gente pode passar um ponteiro ou passar aqui dentro. Também funciona, se eu não me engano, a gente passar aqui um arrow function e dentro do arrow function a gente executa a nossa função sem o parâmetro. Sim, assim também funciona. E é bom vocês saberem disso, por quê? Porque nesse caso aqui, ele só tem um parâmetro, correto? Então, eu estou testando ele sem nenhum parâmetro, então eu posso passar o ponteiro da função direto que já me serviria. Mas digamos, por exemplo, que ele tivesse 2 parâmetros e não fosse assíncrono, né? Eu teria que testar primeiro com um parâmetro só, primeiramente sem nenhum parâmetro, e depois só com um parâmetro, que foi o que a gente fez similar com o nosso encrypter. Então, nesse caso, a gente precisaria usar esse recurso aqui, porque a gente precisa invocar ele com um parâmetro também. Então, fica a dica aí para vocês, eu vou deixar dessa forma. Eu acho que é melhor já usar sempre assim, para não ficar diferente. Um caso a gente passa um ponteiro, no outro a gente passa com arrow function, pode confundir um pouco. Por quê? Então eu vou manter assim. Beleza, vamos salvar e vamos commitar isso aqui. Vamos ver se dá para aproveitar o commit do outro, mensagem. Nesse caso aqui a gente quer garantir que o email validator, então vamos lá, email validator throws if no email is provided. Beleza? Vamos aguardar o commit aqui. E agora sim, eu acho que a gente fechou. Conseguimos concluir mais uma etapa. A gente já criou agora o nosso encrypter, integrando com a biblioteca do Bcrypt. Eu acho que é isso. Se eu ver que tem mais algum teste faltando, eu volto aqui numa aula posterior e arrumo pra gente, mas a princípio é isso. Então na próxima aula a gente vai criar o nosso token generator, que vai ser algo muito parecido com isso. Então eu vou dar uma acelerada na próxima aula, não preciso explicar tão detalhadamente, porque vai ser muito parecido com esse aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.